Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde em Sintonia, segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Estamos com sensivelmente 3 minutos depois das 8 horas, 18 graus em Santa Maria da Feira, já com os dias também bem mais compridos, já se sente de outra forma aquilo que é a primavera que nos está então a visitar em Santa Maria da Feira, sem chuva e com uma chuva que, e estou a fazer este preâmbulo, que pode ter, então, afetado ou não, é o que vamos perceber este fim de semana, os vários jogos que acompanhamos aqui neste programa. Vamos falar no Campeonato SABSEG, que está a chegar ao momento de todas as decisões, e também do Campeonato de Portugal, que está a sua fase também de subida à promoção à terceira liga. Vamos também hoje ter a oportunidade de fazer um pequeno saltinho àquilo que está a acontecer na primeira e segunda divisão distrital, portanto, todos os tópicos lançados, isto para a primeira parte. Na segunda parte vamos ter então a oportunidade de falar da Liga 3 e da segunda liga, a segunda liga com esse registro de, se houvessem sonhos, o sonho esfumou-se completamente relativamente ao Feirense, mas temos a notícia que na próxima época teremos Feirense e Luciano da Rosa na segunda liga. Muito para falarmos ao longo deste programa, também com a notícia de ontem que nos traz que São João de Berro continuará na Liga 3. Vamos ter a oportunidade de falar de muitos desses pontos. Vamos começar sem mais delongas pelo Campeonato SABSEG, a divisão de elite da São Paulo e Aveiro, que teve a sua jornada 31 no passado fim de semana. Sporting Espinho 3, Cojães 1, Relâmpago Nogueirense 0, Ovarense 5, Bustelo 4, Avanca 0, Alba 1, Paços de Brandão 1, Rei de Águeda 4, Esmoriz 3, Florbeiro 4, Oliveira do Bairro 2, Fiens 3, Vista Alegre 2, Lobão 2, Pampilhosa 1 e o Canedo 1, Jubé Force 2. Nesta altura, Florbeiro é líder com 83 pontos, segundo lugar para o Ovarense com 82, terceiro lugar para Sporting Espinho com 74 pontos, quarto lugar para Jubé Force com 51 pontos, quinto lugar Lobão 45, sexto lugar Fiens 44, sétimo lugar Rei de Águeda 43, oitavo lugar Alba com 42 pontos, num lugar Paços de Brandão com 41, décimo Esmoriz com 40, décimo primeiro Relâmpago Nogueirense com 35, décimo segundo Vista Alegre com 32, os mesmos de Pampilhosa, décimo quarto Avanca com 31, décimo quinto Albeiro Barro com 29, depois décimo sexto lugar Canedo com 26 pontos, os mesmos pontos de Bustelo e Cojães a Lanterna Vermelha com 21 pontos. Lembrar apenas aqui 2 ou 3 pontos para quem nos está a ouvir. Vamos fazer a junção, como temos vindo a fazer agora, da classificação com os resultados, porque está tudo interligado. Lembrar que os 3 últimos classificados descem diretamente de divisão. Nesta altura, em posição de descida, temos Canedo, Bustelo e Cojães, e que o primeiro classificado sobe automaticamente, para além de ser campeão da divisão de elite da São Paulo de Aveiro, sobe automaticamente aos campeonatos nacionais. Há ainda o sonho de uma repescagem do segundo classificado da divisão de elite para os campeonatos nacionais, mas garante automaticamente com o segundo lugar, pelo menos, a participação na próxima edição da Taça Portugal da próxima época. Também lembrar que Sporting Espinho e Relâmpago Nogueirense têm um jogo em atraso que será reposto no próximo dia 7 de maio, e temos ainda por decidir a situação do Bustelo Canedo. Na altura, o jogo, à hora da realização, não tinha policiamento, porque, pela notícia que nos chegaram, é que não haveria requisição para essa efetuação desse policiamento, e é um resultado que ainda está aqui em stand-by. Portanto, Canedo e Bustelo têm menos um jogo fruto dessa decisão do Conselho Jurídico, e Espinho e Relâmpago Nogueirense têm menos um jogo fruto de um jogo em atraso que será reposto no próximo dia 7 de maio. Tudo feito este pequeno preâmbulo. Cumprimentar os nossos craques, Carlos Silva, o nosso Jorge Silva, o Dinis Rezende, o Gabriel, que a partir de agora junta-se a nós à segunda-feira também, para fazer uma análise àquilo que nós falamos aqui, mas também com um conhecimento muito mais profundo daquilo que é o Campeonato de Portugal, e o João, que está mesmo também a chegar. Portanto, vamos ao nosso Sintonia de Ataque. Sem mais delongas, Jorge, começamos para a análise aos campeonatos da divisão de elite da São Paulo de Aveiro. O campeonato SABSEG, o que é que viste, o que é que te salta à vista deste fim de semana a nível de resultados, de classificação? Já há muita coisa decidida, na tua opinião? Há alguma coisa decidida. Boa tarde. Boa tarde a quem está aqui no estúdio. Boa tarde também a quem nos ouve, quer no carro, quer em casa. Permitam-me uma expressão um bocado como a outra rádio que diz que anda em casa, no carro e em todo lado. Há alguma coisa decidida, mas não, eu diria que as grandes decisões ainda estão por ser tomadas. Acho que há uma equipa que já desceu de divisão, parece mais ou menos óbvio, que é a equipa do Cojães, com 21 pontos. Depois há aqui uma grande embrulhada, sendo certo, a indicação que eu tenho é que estará por horas a divulgação da resolução do jogo do Bustelo com o Canedo, que resultará, sem sombra de dúvidas, na atribuição dos 3 pontos ao Canedo. Pronto, essa é a indicação que eu tenho. E a ser assim,
O que passa por acontecer é que o Bostelo soma 29 pontos juntamente com o Oliveira do Bairro, e o Bostelo fica com 26 pontos. É óbvio, nesta altura, e eu acho que os 32 pontos muito dificilmente irão chegar. Eu acreditava que os 32 pontos poderiam chegar, mas o que é certo é que de repente nós vemos, por exemplo, o Bostelo que não fazia pontos desde meio da meio não, mas desde ainda da fase final da primeira volta, e de repente em 2 jornadas soma 6 pontos e lança de certa forma o que pode ser ainda o campeonato para até o final da época para esta equipa do Bostelo. Ainda ontem a equipa do Oliveira do Bairro pegou um susto grande à equipa da Florgrade. A Florgrade parecia estar satisfeita no jogo, com o jogo perfeitamente controlado, e terminou o jogo já ali, já um bocadinho mais complicado, já tremer um bocado as pernas. Portanto, nós percebemos que cá em baixo há interesse, claro, das equipas somarem pontos, como é óbvio. Lá em cima parece-me óbvio, o Florgrade ao Espinho, ou o Florgrade ao Alvarense, um deles irá subir, acho que não há a mínima sombra de dúvidas. Sendo certo que desta semana o que sobra foi uma equipa de Alvarense a ter um resultado que parece-me nem deixa dúvidas. O próprio resultado já por si só esgota qualquer tipo de dúvidas face ao que terá acontecido em Nogueira da Redoura. 5-0 deixa a sociedade que foi um jogo que, embora possa não ter sido sentido único em termos do que foi o resultado final, isso, quer dizer, com 5-0 acho que ninguém pode dizer muita coisa. Mas está, claro está, essa vitória da equipa da Florgrade parecia que ia embalada para ter uma vitória absolutamente folgada, e de repente viu-se a ganhar por 3-2 e depois acaba por vencer por 4-2. Mas o que é importante, naturalmente, é que a equipa da Florgrade continua lá em cima confortável, e na próxima semana tem um jogo que lá está, não sendo o seu acho que com maior ou menor dificuldade o acabará por vencer, mas sabe, tem o Alvarense Espinho, que pode ou não atrasar a equipa do Alvarense. Se não atrasar a equipa do Alvarense, vamos andar aqui até a última jornada. Aí a minha ideia é que andaremos até a última jornada para decidir. O que me parece também claro é que há por baixo aqui um resultado que me parece absolutamente surpreendente, pelos números, não pela tendência, mas pelos números. É a vitória do Bostelo por 4-0 sobre a equipa do Avanca. É um resultado absolutamente retumbante, e é um resultado que coloca pressão claramente na equipa do Avanca, que tinha 31 pontos, parecia que a coisa já estava mais ou menos resolvida, e de repente deixa de estar resolvida porque há 2 equipas com 29 pontos e o Avanca com 31. É óbvio que as equipas nessa têm... lógica, há aqui também o Pampilhosa e o Bistalé com 32. Achas que os 32 já Eu acho que vai ser muito difícil fora? dos 32 pontos chegarem. Honestamente, acho que vai ser difícil dos 32 pontos chegarem. Eu estava convencido que chegariam. E até pode vir a chegar. Até pode vir a chegar, porque assim, estamos aqui a falar, 32 pontos, está até ao 12º classificado. E só deixa até ao 16º. Portanto, mas eventualmente poderá ter que ser necessário os 33 ou 34 pontos. Agora também é certo que nós falámos em 32 pontos, as equipas já tinham atingido 32 pontos, partindo de pressuposto que mais ponto menos ponto iriam conseguir resolver a questão. O que é certo é que, por exemplo, olhas para a equipa do Vista Alegre, está aqui um bocadinho perra e a coisa não está a sair. Parece-me honestamente que o ponto está muito caro nesta fase do campeonato, muito caro, e há equipas aqui que estão de certa forma também a entrar numa espiral assim um bocadinho mais esquisita. Vamos ver o que é que nos vai dar a próxima jornada, que eu penso que pode ser absolutamente decisiva para o resto do campeonato. Diniz, o que é que tens a dizer relativamente então a esta classificação, aos resultados deste momento? E há aqui uma questão que parece-me importante, que é, nós temos nesta altura em aberto 2 competições nesta altura do campeonato. Se recuamos à época passada, por esta altura a União de Lamas, confesso que já não me recordo se foi a 4, se foi a 5 jornadas, se foi a 3 jornadas que conseguiu, mas o primeiro lugar estava praticamente entregue. Sentes que o campeonato este ano, apesar de haver 3 equipas, pegando nas vossas palavras, que estão de outro campeonato, está mais equilibrado naquilo que é a competitividade relativamente ao ano passado? Sim. Tens de falar um bocadinho mais perto do micro. Antes de mais, cumprimentar aqui os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa.
Sim, claramente. E estamos, e acabaste de referir, nomeadamente estas três grandes equipas que estão a fazer um grande campeonato, tirando o Espinho, que de facto foi perdendo um pouco o comboio, mas agora, eu estendia este equilíbrio de certa forma a todas as equipas do SAFSEC, porque mesmo até na cauda da tabela e naquela luta pela manutenção, este fim de semana com uma derrota daquelas equipas todas lá por baixo, quer do Avanca, quer do Pampilhosa, o próprio Vista Alegre, eu penso que isto veio... Diniz, eu vou-te pedir que passes por favor para o outro micro, está bem que está aqui esse microfone ainda dá problema, sabe? Sim, só para tentarmos ter aqui... Sim. Força, tens de recomeçar. Prontos, antes de mais, cumprimentar aqui todos os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa. Não, de facto é como tu dizes, só que referes-te, entretanto, a estas três grandes equipas da frente que fizeram de facto um início de campeonato e estão a fazer um campeonato fantástico, tirando claramente o Espinho, de certa forma foi perdendo aqui e acolá o comboio, mas não deixa de ser uma equipa com um bom campeonato, não é? Agora, mas como eu acabei de dizer, eu acho que estendia isto a todo o campeonato de SAFSEC, porque este fim de semana, se olharmos aos resultados e analisarmos a derrota do Oliveira do Bairro, do Avanca, do Pampilhosa para o Vista Alegre, eu penso que isto de certa forma veio dar um equilíbrio enorme, portanto, a esta luta pela manutenção, porque de facto é como já disse o Jorge, e o Jorge já tinha dito que noutros 31, 32 pontos que chegaria, e eu claramente sempre achei que era curto. Agora, não haja dúvidas que há aqui de facto uma outra situação que começa já a definir, que é o caso do Cocujães, porque dificilmente sairá da despromoção e claramente este campeonato de 3 ou a 4 claramente se tornou num campeonato a 2. Depois, temos aqui na meio da tabela, eu acho que há aqui uma situação que eu acho que é importante referir, que é os Esmoriz. Eu penso que os Esmoriz nestes últimos jogos andava ali em terceiro, quarto lugar, ali a fazer um campeonato de facto maravilhoso, mas de facto nestas últimas jornadas a coisa não tem corrido da melhor forma e de facto os Esmoriz têm vindo a cair de uma forma que eu honestamente não contava, de maneiras que está de facto a um 10º lugar numa equipa que eu acho que era capaz de fazer um pouco melhor do que aquilo que tem vindo a fazer. Mas de resto, pronto, quanto aos resultados em si, é o que eu acabei de dizer. Acho que nesta jornada, de facto, um pouco à margem das vitórias do Alvarense e da Flor Grande, que mantêm tudo de facto em aberto, eu realço nesta jornada de facto estas derrotas destas equipas de baixo e de certa forma um certo ressuscitar, digamos assim, do Estelo, que com 2 vitórias, como o Jorge acabou de dizer, com 2 vitórias de facto seguidas, veio de certa forma relançar um pouco tudo isto e juntar a este campeonato de facto mais 4 ou 5 equipas para esta luta, o que dá de facto portanto um interesse maior e fazer com que este campeonato de facto tenha interesse até à última jornada, quer por aqueles que estão a lutar pela permanência, quer pelos 2 primeiros que estão a tentar a subir. Nós vamos pôr agora o João a falar para ver se o micro funciona agora. O João chegou e funciona. Eu ia dizer que podia ser coisas de posição, mas não é coisas de posição que são os 2 centrais. Mas no entanto, para o banco de suplentes. Mas tens de aproximar do micro, não podes falar tão longe. Não, mas atenção, o João era central, mas também jogava a médio defensivo.
Até aos 26 era médio defensivo. Depois tive que baixar no terreno. Quando já não podia das pesado. pernas. Quando já não podia das pernas. Mas senti o Jorge ali a dar uma ajudazinha. A jogar É o treinador. antigamente à livre. Eu ia guardar para a nota final, mas ele agora é de elite. Ele agora é de elite. Mas houve uma Eu não preferência. sou, eu sei que são. Mas houve uma preferência. Ele a ti não te ajudou, mas a mim tomou essa iniciativa de me ajudar. Eu a mim disse, "Pá, deixa estar que assim ninguém João, ouve." conta-nos então como é que vês o Lebão. Sentes que ainda terá aqui uma hipótese para chegar ao quarto lugar, portanto há 6 pontos da Juveforce, ou o objetivo será a luta pelo quinto lugar e também, como é óbvio, a análise ao campeonato, aos resultados nesta altura. Pronto, antes de mais boa tarde aqui aos nossos colegas, boa tarde ao Gabi, é um gosto tê-lo aqui connosco e boa tarde aos nossos ouvintes. Pronto, relativamente à jornada, eu penso que apenas há aqui um resultado que me chama a atenção, que é a vitória do Bustelo e também a forma que o Bustelo se apresenta neste momento, números esclarecedores, um 4-0 contra um adversário direto, porque como o Jorge estava a dizer há pouco, eu acompanhei no carro, os 32 pontos podem não chegar e estas equipas com 32 pontos podem ficar bastante desconfortáveis na tabela. Por isso acho que... Eu fiz esta pergunta ao Jorge, já agora a tua opinião, sentes que 32 pontos pode não ser suficiente para se manter este ano no Eu Subsec? concordo com o Jorge, pode não ser suficiente. Pode não ser suficiente. É que o problema é que pode ser aqui uma série de equipas com 32 pontos e descer mesmo uma com 32. Não é que o problema é esse. Eu não me acredito muito honestamente que o décimo, ora são 18, o 14º 31 pontos. O 14º tem 31 pontos. Pá, eu acho muito difícil que vá muito além disso, honestamente. Agora, que vá além dos 32 pontos. Mas pode acontecer efetivamente, porque os de baixo, o problema já não é os que estão cá em cima, falta-lhes em teoria um ponto para os 32. Exatamente. O problema é os que estão cá em baixo. Exatamente. Quem está cá em baixo tem 29, que agora terá 29 neste caso, tem que fazer 3 pontos para chegar aos 32. Mas também tem mais uma equipa que já tem Com 32. com 32. Exatamente. São 2 equipas com 32, mais uma equipa com 31, mais outra equipa com 29. Exatamente. Portanto está aqui um Do emaranhado. 12º para baixo. Tens o Vista Alegre 32 pontos. Sim. E depois penso Pampilhosa com 32. Na próxima jornada recebe, por exemplo, o caso do penso que é o Canedo. Canedo ou o Bustelo? É o Bustelo. É Oliveira Beira do Bustelo e Vista Alegre, Oliveira de Bairro É Canedo. que também o próprio Oliveira duelos de Bairro pode ajudar Canedo, a exatamente. Vista Alegre Bustelo. Os próprios duelos podem depois implicar que o que nós vamos ter é uma divisão dos pontos que estariam disponíveis. Exatamente. E isso é importante também. Repara, para a semana tu tens o tal Vista Alegre Bustelo. E este jogo é muito importante. Tens o Oliveira de Bairro Canedo. Canedo, sim. Ganhar, Para. manda a fasquia lá para cima para os 30 e tal pontos. Mas se o Oliveira de Bairro ganhar, seja qual das equipas ganhar, soma 32 pontos. Ou seja, e ali está fechado que são 32 pontos. Ok? Mas tens a equipa que tem 31 atrás. Na mesma. E tens ainda a outra que tem 29. É preciso não esquecer. Eu penso que 32 não será Para o último suficiente. ponto, outros Eu não acho chegam. difícil chegar. Eu acho difícil Não chegar. chega porque domingo, É esse. independentemente de quem Quem ganha, perde não vai soma chegar pontos. ao patamar dos 32. Exatamente, quem perde não são pontos. É difícil de chegar, mas Sim. até pode acontecer chegar. Atenção, pode acontecer chegar, porque há muitas equipas aqui. Sai Há a uma 9 pontos olhada. em jogo, Jorge. Nós temos nesta altura uma olhada aqui para os 32 Eles jogaram pontos. uns com os outros. Para chegar aos 32 pontos, nós temos aqui à Não molhada pode ser que algum deles faça nada mal. mais, nada Sim, menos sim, do sim, que sim. 1, 2, 3, 4, 5 equipas para os 32 pontos. 5 equipas. Incluindo já aqui as equipas que têm 32 pontos, atenção. E já nem vou ao Bustelo, tem 26. Eu, ao longo dos meus Ok. anos, eu já disse isto. Se formos ao Bustelo, que também precisa chegar pelo menos aos tais 32 pontos, estamos a falar em 6 equipas. 6 equipas para 32, para chegar aos tais 32 pontos, eu não sei se vai haver pontos para toda a gente. Exatamente. Eu já disse isto na semana passada aqui, que normalmente, metade. nós fazíamos isto quando andávamos. Agora, embora as coisas sejam um pouquinho diferentes, porque agora é 3 pontos e tal, na altura o impacto também valia. Era mais ponto, para fazer conta. pronto. Mas, por norma, era assim, nos últimos jogos, o que é que nós fazíamos? E raramente falhava, embora nem sempre dava certo, porque havia uma outra equipa, às vezes
outsider que ganhava um conjunto de jogos seguidos, 3 Como ou o 4 Restelo ganhou seguidos. agora. O Restelo Exatamente. ganhou, exatamente. E isso às vezes estragava um bocadinho a média. Mas por norma, nos anos em que nós andávamos, e que eu andei no futebol profissional, e às vezes andávamos ali a fazer contas também, nas últimas jornadas o que nós fazíamos era o seguinte: víamos os pontos que estavam em jogo, não é? Neste caso 3 jogos, 9 pontos, e dividíamos a meio. E este dividir a meio aqui, no caso dos 9 pontos, estaríamos aqui a falar de 33. 4, qualquer coisa. Isto É 33? Exatamente. E então era só juntar. 33, 34 na pior das hipóteses. É o tal 33, 34 que com toda a certeza dá com toda a certeza. Ah, não, os 34 tem que dar. Exatamente, 34 não tenho a os tais mínima dúvida que dá. 33. Por isso é que eu digo que os 32 muito dificilmente chegará. Ou seja, teremos 6 equipas ainda a lutar pela manutenção, Sim, acreditando nas minhas que o contas, Cojães possa mesmo descer de divisão. Não, na minha opinião, o Cojães já não. Aliás, o que o Cojães neste momento ainda tem, mas tinha que toda a gente perder pontos e mesmo assim. São milagres. Porque tem 8 pontos de diferença para o primeiro que está acima da linha d'água, com 29 pontos. Ou seja, quando há 9 pontos em disputa e tens 8 de atraso, matematicamente está é possível. praticamente condenado. É, mas muito difícil. Agora também, Carlos Silva, uma opinião relativamente àquilo que está a acontecer neste campeonato de Subsec. Quero cumprimentar os nossos ouvintes e cumprimentar aqui o pessoal que está aqui na rádio, essencialmente aqui o nosso amigo que faz falta aqui, porque ele teve aqui uma altura grande em que nós aprendemos muito com ele e eu folgo imenso por estar aqui. Pronto. E queria lhe dizer o seguinte: eu estava a ouvir aqui os meus 3 colegas que falaram e até gostei da conversa deles, muito sinceramente. Já nos vai rachar. Não, mas é sério, porque eu aqui em baixo as contas para Até mim, vindo vermelho, quero para acalmar as contas estão difíceis de fazer. Está quase à lado. E lá em cima também está difícil só para o Varense e para a Florgrade. Porque, por exemplo, eu o fim de semana fui ver a Florgrade e fui ver o Alvarense. Fui ver os 2 jogos. Foi num sábado e outro no domingo. E a sensação que eu fiquei é de que, na verdade, naquilo que nós vimos a falar aqui, Que suba as duas. são 2 grandes equipas. Sem dúvida alguma. Agora, temos de perceber é isto. É que o Espinho acaba por perder o campeonato na primeira volta. Foi. Acabou a primeira volta a perder em casa com o Oliveira do Bairro e não perdeu mais. Teve 2 empates ou 3, tem 41 pontos, fez tantos pontos como a Florgrade na segunda volta. E o Alvarense fez menos pontos do que a Florgrade fez o Espinho. Portanto, isso aí é o que está a contar neste momento nas diferenças entre as equipas, porque eles equilibraram as coisas na segunda volta, a partir do momento que talvez fizessem a segunda pré-época, e eles equilibraram as contas. E eles fizeram 41 pontos nesta segunda Ou a partir volta. do momento que ajustaram o plantel. É o que eu estou a dizer, a segunda pré-época. Eles fizeram como mandar os jogadores embora e foram os Foram 8, salvo erro. Fizeram as 2 equipas 41 pontos. E o Varense perdeu a liderança porque fez mais um empate do que eles. Pronto, podia ter haver aqui um equilíbrio muito maior em relação aos 3 primeiros, porque o Espinho é que acaba por dar um tiro no pé com a primeira volta que fez, não na segunda, porque na segunda está a ser tão regular como o melhor. Claramente. Mas acho que estes pormenores aqui têm muita influência no comportamento das equipas em termos classificativos. Cá em baixo, o que acabamos de dizer do Estelo, que na minha opinião na parte final está a ser a sensação de campeonato, porque parece que faz 3 vitórias seguidas e com 3 vitórias dá um salto que já põe toda a gente a tremer ali na frente. Já estava nós mesmo aqui estávamos convencidos que o Estelo não ia mais a lado nenhum. E o Estelo dá um safanão na classificação e aproxima-se dos indivíduos e vai discutir na próxima jornada talvez a manutenção ao Porto Alegre. E depois temos outras equipas, por exemplo, o Pampilhosa, que esteve a ganhar até 10 minutos ou um quarto de hora de fim em Lobão e perde por 2-1 e cai também nessa zona. Temos as outras equipas que estão no mesmo estado. O que me surpreende muito é o Canedo. O Canedo é que me surpreende pela qualidade do seu plantel, pela organização e pelas estruturas que tem naquele clube, que treinam a horas boas para poderem render muito mais,
chegam à altura de... Agora fizeram 2 ou 3 jornadas seguidas com o guarda-redes a entrar, o guarda-redes suplente a entrar a meio do jogo para jogar a central ou coisa do género. Isto paga-se, como é óbvio. Paga-se, mas, Jorge, tu não podes ir para um campeonato sabe-segue com 15 jogadores. Pronto. Se tens camadas jovens, mete júniores. Se não, agora com 13 ou 14 indivíduos, para meteres o guarda-redes, só levas 12. Mas não tem júniores, sequer o Canedo. O Canedo não tem Mas júniores. já tiveram camadas jovens. E tem camadas jovens, mas não tem júniores, estou a dizer. Mas eles já tiveram júniores também, que eu sei que tiveram júniores, Sim, que eu ia lá jogar em veteranos e eles jogavam antes de nós. Pronto, e agora, uma equipa que tem alguém com nome no futebol português. Portanto, eu falo em pessoas responsáveis, e ele sabe muito bem, se estiver a ouvir o programa, do que é que eu estou a falar. Tem que, na pior das hipóteses, defender os seus jogadores. Porque, no fim de contas, tu hoje tens uma equipa de futebol em que desces de divisão, os teus jogadores perdem a cotação. Quer queiramos, quer não. E então nós temos de nos preocupar com isso aí, não é chegar lá e dizer, vou meter aqui 4 indivíduos ou 5, para eles andarem a jogar para não estar parados. Não, nós temos de defender, portanto, o nome e a esperança de que esse jogador possa vir no futuro a render alguma coisa para o empresário ou para o próprio jogador em si. Porque, no fim de contas, o próprio jogador em si é que está a sofrer as consequências do mau campeonato que o Canedo está a fazer. E o Canedo é uma terra bairrista que nos habituou, ainda há uns anos, a andar no Nacional da 3ª Divisão, andou sempre a jogar para os primeiros 5, 6 lugares e nos últimos tempos, tem caído. As razões porque eles têm caído não faço a mínima. Se me permite interromper, eu acho que um dos problemas que o Canedo teve esta época foi semelhante àquele que o Avanca teve, com a inscrição de jogadores, certos jogadores que não conseguiram inscrever porque algumas das leis mudaram, e eu penso que o Canedo sofreu com essa situação. Daí, nesta reta final do campeonato, quando precisa de um plantel competitivo, ter poucos elementos e mesmo ao domingo levar poucos elementos para o banco de suplentes. Mas, sabes quantos jogadores é que há no Inatel? Sim, mas são coisas diferentes. Campeonatos populares, jogadores que com 15 dias de treino faziam parte do plantel e era para eles um gozo, Sim. um prazer. Mas olha, mas não parece que depois não podiam treinar, por exemplo, com a equipa. Exatamente. Começa já por aí. Jorge, e eu já treinei no Alvarense, na 3ª Divisão Nacional, acabei por ir embora, os jogadores profissionais treinavam de manhã e à tarde, e eu treinava os não amadores à noite e eu era o treinador. Hoje, eu acho que hoje isso é absolutamente impensável. Eu vim-me embora, porque quer dizer, eu nem conhecia os jogadores, eu nem sabia o nome deles, quer dizer, e acabei por na primeira jornada. Na primeira jornada do campeonato ganhei no Balonguense 1-0 e demiti-me, vim-me embora. Não estava lá a fazer nada, até eu não conhecia os jogadores. E eu ia por aquilo que me dizia o preparador oficial ou o professor Bessa. Dizia-me, olha, na minha opinião, este aqui é que está bem, aquele é que está colado e tal. E eu encaixava um ou dois daqueles que treinavam comigo e sabia, eu vou dar isto aqui agora, um campeonato. Num ano em que eu podia, se fosse um treinador oportunista, ficava ali, porque subiam 4 nesse ano, era no ano que ia aparecer a Liga de Honra, ou a Divisão de Honra na altura. E então subiam 4 equipas. O Alvarense, a equipa que tinha, com Simones, Luís Manuel, Picão, que ele era uma equipa de outro mundo. Eles não queriam treinar à noite. E acho que estavam no seu direito. Agora, nós temos de perceber é que uma equipa, quando entra num campeonato, o campeonato sabe-segue, não é o campeonato distrital da Aveiro de há 20 anos, nem de há 10 anos, nem 15 anos. Isto é um campeonato que já tem muito jogador profissional. É um campeonato de muita exigência. É um campeonato bem treinado. É um campeonato que todos os treinadores têm acesso a tudo que é possível imaginar em relação às outras equipas. Estudam-nos ao pormenor. E as pessoas têm de perceber de que quem vai para este campeonato aqui, há exigências, também tem que ser exigente com as coisas. Eu vou juntar só aqui, antes até passar para o Gabriel, não sei se o Castro já terminou, se ainda há uma nota que quer dar. Não quero dizer mais nada porque... Não, só dizer então o que é que falta jogar para cada uma das equipas. O Vista Alegre recebe o Bostelo, vai à Alba e recebe o Águeda na última jornada. O Pampilhosa vai a Cojães, recebe o Alvarense e termina na Juve Force. O Avanca recebe o Alba, vai à Águeda e termina em casa com a Florgrade. O Oliveira do Bairro recebe o Canedo, vai a Relâmpago Nogueirense e recebe na última jornada o Espinho em casa.
O Canedo, na próxima jornada, vai ao Oliveira do Bairro, recebe os Moris e na última jornada termina em Passos Brandão. E o Bostelo vai a Vista Alegre na próxima jornada, recebe Fiães e termina em Lobão na última jornada. Portanto, isto é o que falta jogar. Também estávamos aqui a falar há pouco daquilo que era o que é que faltava jogar às equipas. Para eu terminar, se posso dizer 4 pontos a cada equipa dessa aí, faça as contas, já sabe quem desce. Não ganha mais de 4 pontos. E aqueles que ganharem mais de 4 pontos, já sabe que o outro que perdeu com eles vai descer. Aqui, Gabriel, quem é que vês o campeonato só segue? Assim. E depois vão jogar com os primeiros. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o painel. É um gosto sempre estar cá. Obrigado. Agradeço as palavras que me foram endereçadas. Também é recíproco. Agradecer ao Filipe. Também cumprimentar quem está lá a ouvir-nos. Para ser muito breve, porque eu subscrevo a maior parte daquilo que foi dito cá. Tenho acompanhado mais a parte de cima da tabela, sobretudo o Ovarense, Flagreide e Espinho. Também tenho visto um pouco o plantel e alguns resultados dos Moris, concordo, subscrevo, não estava à espera que após a primeira volta uma queda tão grande. Acho que o Ovarense e o Flagreide estão claramente acima dos adversários, daquilo que eu vejo. Senti logo isso desde o jogo da Taça Portugal com a São João de Ver, que vi esse jogo e uma equipa sem preparação ainda praticamente, comparado com uma equipa da Liga 3 com preparação já com pré-época, não se viu muita diferença e acabou por ser derrotado nos penaltis. Acompanhei recentemente alguns jogos do Ovarense, nomeadamente com o Canedo. Concordo com aquilo que foi dito em relação ao Canedo. Vi uma equipa de boas individualidades, mas não uma equipa. Não tem um sentido de entrosamento coletivo de jogo, sem nada contra as pessoas que estão lá. Isto depende de muitos fatores, como foi aqui dito. Em relação àquilo que é o Ovarense e ao Flagreide, acho que vai ser uma luta que o Flagreide já não vai deixar cair. Mas são duas equipas que podiam estar num patamar superior. Em relação à descida, concordo com o que foi aqui dito. Acho que a próxima jornada é decisiva pelos confrontos diretos que vão acontecer. A próxima jornada, lembrar que já passamos para as 17 horas, jornada 32, com os jogos Fiães Lobão, Oliveira do Bairro Canedo, Moris Flagreide, Ovarense Sporting de Espinho, Vista Alegre Bostelo, Passos Brandão Recreio de Águeda, Avanca Alba, Juvé Force Reclamado-Negrense e Cojães Pampilhosa. João, o que é que pode nos trazer esta próxima jornada? É importante dar aqui nota que temos um Ovarense Espinho e uns Moris Flagreide também, que não deixa de ser um derby a roubar, que tem ali Cortigaças Moris, alguma rivalidade entre as duas equipas. Sim, pronto. Olhando à regularidade que a Flagreide tem apresentado esta época, isto aqui é um jogo muito importante para as contas da Ovarense, se ainda espera chegar ao primeiro lugar. E muito sinceramente acredito que a Flagreide agora nesta reta final pode fragilizar. Ontem já teve prova disso, que nem todos os jogos são fáceis, e passou ali por calafrios a jogar em casa com uma equipa que luta pela manutenção, por isso é um jogo muito importante nas contas do Ovarense. E mesmo para o Espinho, porque pode ambicionar chegar ao segundo lugar e quem sabe, havendo uma repescagem, poderá ser convidado a subir de divisão. Depois destaca aqui claramente o Oliveira do Bairro Canedo, as equipas que lutam as duas pelo mesmo objetivo. Acho que vai ser, para mim, a par do Ovarense Espinho, são os dois jogos da jornada. E o Avanca Alba, até porque esta fase que o Bostelo está a atravessar agora, o Avanca também já atravessou. Também atravessou ali uma fase de 4, 5 jogos com vitórias, e agora é que quebrou um pouco. E eu acho que este jogo acaba por ser muito importante para o Avanca no que diz respeito à luta pela manutenção. Jorge? Eu acho que é impossível não referirmos ao Ovarense Espinho como um jogo absolutamente... Eu acho que pode ser absolutamente decisivo para o resto da época. Pode não decidir rigorosamente nada, mas parece-me que é o jogo mais importante que nós teremos até ao final da época, com possibilidade de nós vermos uma das 3 grandes equipas deste campeonato, ou melhor, 2 das 3 grandes equipas deste campeonato a ter uma batalha. Foi um campeonato, na minha opinião, absolutamente desigual. Portanto, lá, nota, peço desculpa, só relembrar que temos ainda na próxima quarta-feira, às 20 horas, esse jogo Espinho Relâmpago, exatamente. Sim, dia 7. Sim, mas como eu estava a dizer, foi um campeonato, na minha opinião, em que as 3 equipas claramente se superiorizaram às demais, mas eu acho que era o absolutamente natural e permitam-me, era o absolutamente exigido a estas 3 equipas. Sim, porque a diferença era tão grande. Era tão grande. O Águeda também se aproximava deles. O Águeda é uma regularidade terrível.
Mas eu acho que mesmo o próprio Águeda, em termos de investimento, ficam uns furos bastante abaixo das outras 3 equipas. Estamos a falar em realidades muito, muito dispares. E não é só ser dispares, foi, para além do investimento, é também o que era a envolvência. Ok? No que toca ao Varense e do Espinho, por exemplo, a envolvência do público, que são 2 das equipas que têm público mais bairrista que há neste campeonato do SAPSEG, e a Florgrade pelo próprio envolvimento que teve do que é a época passada, porque vem do Campeonato de Portugal. Depois tem um conjunto de jogadores muito experiente. Nós falamos, por exemplo, de um Ricardo Machado. Quantos jogos é que o Ricardo Machado tem de segunda liga? Nós falámos do Tiago Jogo. Quantos jogos é que o Tiago Jogo tem entre segunda liga e primeira liga? E por aí fora. Nós estamos a falar de 3 equipas que tinham um manancial de qualidade ao seu dispor, que as fazia distanciadas demais. E efetivamente temos aqui um último jogo que eu acho que pode ser absolutamente decisivo. Decisivo para o Espinho também mostrar que poderia ter ido até mais tarde nesta luta, e decisivo naturalmente para a equipa de Alvarense, porque quer continuar nesta luta até ao final. Eu concordo com o Gabriel completamente. Eu acho que só um milagre daqueles grandes é que vai tirar o título à equipa da Florgrade. Eu não me acredito honestamente que a Florgrade daqui para a frente perca pontos. Muito honestamente. Que é possível, o jogo desta semana é um jogo feito para isso. Jogar na barrinha não é fácil, e se calhar estar um dia daqueles de ventania a sério, pode ter ali uma surpresa das grandes, a equipa da Florgrade. Agora, muito honestamente, não é expectável. Eu não me acredito que a equipa da Florgrade até ao final do campeonato perca pontos, porque tem tanta qualidade, tem tanta experiência acumulada, e o Helder mostrou ao longo deste campeonato que se formou um bom treinador durante este tempo todo que teve como jogador. Também teve excelentes mestres, verdade seja dita, mas mostrou ao longo deste campeonato... E não teve a oportunidade de ser treinado pelo Jorge Silva, senão aí é que era... Não, mas teve a oportunidade de ser treinado por homens com uma capacidade absolutamente enorme, e nós vemos a equipa da Florgrade a jogar, e a equipa da Florgrade a jogar não é só o individual que sai, é muito do coletivo. É muito do coletivo. E isso... Mas o Alvarense também é. E isso tem dedo claramente de treinador, não tenho a mínima dúvida disso. Isto não é só chegas lá, metes para lá os mecos e depois eles individualmente resolvem. Mas quando é preciso jogar no coletivo, isso é do trabalho que se faz semanalmente com os jogadores. Eu até acho que a Florgrade valoriza-se muito pelo coletivo. Sim. O Varense acho que é as 2 partes. Tem jogadores que resolvem a qualquer momento um jogo, mas também vale pelo coletivo. Mas a própria Florgrade tem jogadores que de um momento para o outro podem definir um jogo. O Basite, o Luca, por exemplo, o próprio Pedro Silva, são jogadores que de um momento para o outro resolvem uma partida. Tem qualidade, e outros mais. O Fábio Vieira, por exemplo, tem qualidade para dar e para vender. Numa bola parada, por exemplo, resolve um jogo em 3 tempos. É óbvio que nestas equipas o coletivo é muito importante, mas o fator individual depois, em determinada altura, é absolutamente essencial. Porque há jogos em que a coisa está fechada e de um momento para o outro um lance de magia resolve o jogo, como é óbvio. Permite-me destacar aqui, em relação a outros jogos que eu penso que serão absolutamente cartaz, eu acho que é inegável, o Oliveira do Bairro Canedo e o Vista Alegre com o Bostelo. Eu acho que são estes os jogos que obrigatoriamente todos os olhos estarão colocados no domingo, porque serão os jogos de decisão. E eu acredito mesmo, por exemplo, no caso do Oliveira do Bairro Canedo, que quem perder pode ficar numa situação assim, um bocadinho mais esquisita. Diz? Sim, eu concordo em absoluto com aquilo que os meus colegas entretanto foram dizendo, e eu sem dúvida nenhuma também saliento estes 2 jogos bastante importantes na cauda da classificação, que é o Oliveira do Bairro com o Canedo e de facto o Vista Alegre com o Bostelo. Penso que são 2 jogos bastante interessantes que podem definir muita coisa. E depois tem os jogos lá de cima que eu diria que é aqui a arte sávega em pleno campeonato de SAPSEG, não é? Dava para ir de barco de Espinho até ao bar, passando por Esmoriz e Cortegaça. Também dá para ir de bicicleta, jogos, lá por isso. Porque de facto temos aqui, ou até de comboio também, não é? Sim, pouquinho. O comboio não dá. Tinha que ser o comboio em Espinho e saírem ao bar.
Porque de facto tem Mas estes todas dois as jogos aqui com estas quatro equipas à beira-mar plantado, que penso que também farão toda a diferença nesta jornada bastante importante, que é de facto o Alvarense e o Espinho, assim como o Esmoriz e a Florgrade. Penso que este fim de semana temos aqui 4 jogos que são interessantíssimos de seguir. Deixa-me só fazer uma correção. Eu há um bocadinho falei, e induzi depois também os colegas em erro, eu falei que o Portelo teve 2 vitórias consecutivas. Não, teve 3 vitórias. 3 vitórias consecutivas. Eu é que falei em 2. O Carlos tinha dito 3. Sim, e isso ainda agrava o que é, o que é esta ponta final do Portelo. Não é isso, e tem um treinador muito experiente, o Carlos Manuel. Também tem peso. É mais fácil. O treinador provavelmente com mais jogos. 3 vitórias numa fase. Não tenho crucial grandes do dúvidas, campeonato. provavelmente nesta altura deve ser o treinador com mais jogos do SAPSEG É provável. em competição neste momento. Só dar nota aqui, o quanto mais breve sair o resultado ou a decisão relativamente àquele jogo estilo Canedo é importante até para estas últimas jornadas. Sim, mas que vamos... a informação que eu tenho seria esta semana. Não, mais do que isso foi A decisão será claramente em favor da equipa do Canedo, não há grandes dúvidas disso. Foi a informação que me deram, a informação que eu tenho, e também me disseram que estava para muito breve a saída. A decisão já estaria tomada, só é uma questão de redação da mesma. Carlos Silva. Eu estou de acordo aqui com o Gabriel disse, em relação ao trabalho dos treinadores dos 3 primeiros, mais o Ricardo Maia e o treinador da Florgrade pela organização das 2 equipas, o Espinho com o Tiago Leitão bem, que é um indivíduo bem habituado, já veio do Porto e é um treinador também organizado. Isso define o tal campeonato que eu disse que era de 84 pontos para um e 100 e tal pontos para os outros. E está o reflexo disso aí, vocês forem ver a classificação, há um campeonato que para 3 equipas e um campeonato para as outras. Sem dúvida alguma. Faz lembrar o inglês, não é? Que fez 100 pontos. Porque e há todos uma não sei exigência no campeões. trabalho de tal forma e a forma de fazer uma equipa. Por exemplo, que eu estive a ver o jogo da Florgrade. Quem vir o jogo da Florgrade há a dizer assim, a Florgrade passou por muitas dificuldades. Não, apanhou um susto ali no final. Sim. Isso apanhou. Eles chegaram aos 3-0 com relativa facilidade, com muita luta do Oliveira do Bairro. Tem uma equipa jovem que joga benzinho, tudo bem, mas a Florgrade fez os 3 golos, na minha opinião, o primeiro é daqueles golos assim, a gente pode dizer franco. O segundo é 30 ou 40 metros de João Dias, a bola entrou ao meio da baliza. Portanto, e depois o primeiro gol do Oliveira do Bairro, passa ao guarda-redes, ele vai a pegar na bola, pegou nas orelhas da bola, vem um indivíduo do Oliveira do Bairro e entrou com a baliza dentro. Quarto gol da Florgrade, o guarda-redes a jogar a ponta de lança nos últimos 2 minutos ou 3, toda a gente está à espera que o indivíduo do Oliveira do Bairro metesse a bola, puxou a bola ao lado, simulou que chutou, o gajo da Florgrade ganhou a bola, caminhou o meio campo todo e entrou com a bola dentro. Pronto, e a prova evidente que a Florgrade não estava confiante, estava com medo de uma surpresa, é que o jogador que marcou o golo tirou a camisola, aquilo foi uma loucura lá no mas, opa, se me perguntarem assim a mim, quem é que tinha de ganhar aquele jogo? Florgrade de 4 ou 5 ou 6, sem dúvida alguma. Agora, que o Oliveira do Bairro se comportou lindamente, sem dúvida alguma, porque assustou aquela gente toda. Aquilo era o fim do ano, a gritar a olhar a hora e não sei o que, não sei quantos. Não é possível uma equipa esteve a ganhar 3-0 com a qualidade daqueles jogadores que estão a jogar em patamares muito acima do campeonato distrital, tremerem tanto, terem medo de ter a bola nos pés. Quando eles davam 6, 7, 8, 10 passos seguidos em termos de posse de bola, não conseguiam dar 3 toques seguidos. O mérito também do Oliveira do Bairro, que pressionou mais, deu mais luta, a bolas bateu nas canelas dos indivíduos, eles não criaram perigo em jogadas, criaram perigo em ressaltos, bolas lá para cima, eram devolvidas as bolas e eles estavam de frente para a baliza e chutavam, batiam nas pernas de um, batiam nas pernas de outro, e aquilo criou ali um bocado de... Para uns, criou... Quando se iguala a níveis de agressividade é um bocadinho mais difícil. Sim. A equipa do Oliveira do Bairro hoje não me surpreende nada que esteja cá em baixo, pela sua juventude,
e por outras coisas mais. E eu, o ano passado, estava aqui e era um adepto fervoroso de Oliveira do Bairro, porque tinha um presidente, uma organização, ele dá-me a impressão que também esteve aqui connosco uma vez, um indivíduo muito organizado. Preparou uma equipa para jogar lá para cima. E jogou para a Europa. Jogou para a Europa. E depois entregou a pasta a um indivíduo que estava com ele. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É como os treinadores. Este campeonato está recheado de bons treinadores. Mas há os treinadores de futebol, os bons, e há os treinadores. Alguns, olha, dentro das medidas, por exemplo, foi ver o Relâmpago Nogueirense com o Ovarense. Então é possível que uma equipa do Relâmpago Nogueirense, estruturada daquela forma, possa jogar olhos nos olhos com o Ovarense. O Ovarense deu logo nos 5 minutos ou 10 minutos a sensação de que ia ganhar o jogo. Mas quanto a esse jogo é assim, o Ovarense acaba por ganhar com facilidade porque marcou cedo. Porque se o golo atrasa, poderia ser um jogo complicado para o Ovarense, porque eu acho que o Relâmpago em casa é uma equipa bastante Mas tu podias ter feito uma coisa, dizia para o jogo começar às 4h30. Começava às 4h30, pronto, e eles marcavam mais tarde. E o Ovarense marcado no golo cedo acabou por facilitar as coisas. Queres que eu tenha uma coisa? A velocidade de jogo de uma equipa e de outra, a qualidade dos jogadores em si, a forma como eles se posicionam no terreno, em termos de posse de bola, o Ovarense mal ganha a bola no meio campo deles, quer jogar sempre no meio campo do adversário, e a grande vantagem de uma equipa é ter posse de bola, mas é no meio campo dos gajos, junto à baliza. Sim, ganhou com todo o mérito. Então, vamos lá, aquilo e depois tirou 3 ou 4 jogadores, mete 3 ou 4, e deu 5, deu 6, dava 7, dava 8, aquilo era só apertar com eles. Depois também, eu não sei o que é que se passa ali no Relâmpago Nogueirense, não é? Mas para jogar com o Ministro e o Gouveia centrais, eles devem ter muitos jogadores lesionados, já te digo. Vamos também fechar. Gabriel, próxima jornada. Já foi tudo dito. É só reforço, por exemplo, pode acontecer, não é uma equipa que tem uma derrota, não subir a divisão. Sim. Basicamente, isso já diz muito do nível das equipas que estamos aqui a falar. É então tudo contado relativamente ao campeonato SABSEG, a divisão de elite de São Paulo de Aveiro. Antes mesmo de passarmos então para o campeonato de Portugal, onde temos a fase de subida, lembrar que na semana passada não tivemos a análise, fruto também do apagão que assolou o nosso país e o país vizinho também, portanto, que nos levou o nosso programa. Estamos de regresso hoje, mas entretanto só dar nota que este fim de semana que vem temos também a última jornada do campeonato da primeira divisão. A Norte temos já Cesarense e São Roque qualificados para o campeonato de elite São Paulo de Aveiro na próxima época. Temos também já consumada a descida de Rui de Louros e Mansores à segunda divisão distrital, portanto ao terceiro escalão do futebol aveirense. A Sul temos consumada a descida de Calvão e Pinheirense aos campeonatos distritais, ao terceiro escalão. E agora temos Estarreja em primeiro lugar com 55 pontos, segundo lugar Fermentelos com 54 e Valonguense com 52 pontos. Na última jornada, peço desculpa que agora acabei por entrar no sítio errado, teremos os jogos Valcambrense-Morisquense, antes Bustos, Estarreja-Valonguense, portanto aqui primeiro contra terceiro, um jogo de cardíacos, próprio cardíacos. E um Pinheirense Fermentelos. Portanto, deixem-me só terminar para os nossos ouvintes poderem ter informação. Peço imensa desculpa. Mas temos um Pinheirense Fermentelos e temos aqui claramente um Estarreja. Peço desculpa, agora Estarreja Valonguense, exatamente. Vou-vos pedir para serem muito breves, mas uma pequena palavra, Jorge, para Norte e Sul. O que está decidido, a Norte está tudo decidido, quem sobe, quem desce. Também já está decidido que em primeiro fica o Cesarense, portanto, o Cesarense é que vai disputar o título da primeira divisão distrital. Não vamos ter tempo de fazer uma análise completa àquilo que foi a primeira divisão distrital, mas vamos ter tempo para irmos falando sobre isto ao longo do tempo. E a Sul, quem é que te parece que são os principais candidatos à subida neste imbróglio, uma vez que já a descida já está consumada? Não há a mesma coisa, o Estarreja joga em casa, portanto, em teoria será em teoria mais favorito perante a equipa de Valonguense. O Fermentelos também praticamente está resolvidas as contas. O Pinheirense já deixou de divisão, portanto não precisa do jogo, mas poderá haver... Em teoria parece-me que o mais favorito será Estarreja e Fermentelos para subir de divisão. O que de certa forma também iria um bocadinho de encontro à lógica, tendo em conta o que é o percurso destas equipas que vieram o ano passado de descida no SABSEC. O Valonguense ainda tem aqui uma palavra a dizer, sendo certo que está
está obrigado a vencer o último jogo. Não lhe resta outro resultado que não seja a vitória. O empate, dado que à partida o Fermentelos terá um jogo mais acessível, não lhe chegará. A Norte, eu penso que mandou um bocadinho a lógica no que toca à equipa de Cesarense, era a equipa que me parecia claramente mais apetechada para subir divisão, e com maior ou menor dificuldade acabou por subir então uma série de jogos para o seu final. Depois houve ali uma luta que eu esperava que pudesse durar um bocadinho mais de tempo entre o São Roque e o Argoncilho. O São Roque não tinha grandes nomes, mas fazia valer muito o seu coletivo, onde pontuavam nomes com muita experiência, como o Rosas, como o próprio Fábio Rosas também, como o Oscar, Vitor Hugo. O Vitor Hugo já tem para aí 40 anos. O Oscar. Quer dizer, era uma equipa muito experiente e que depois... O Luís, por exemplo, que ainda no ano passado jogava no Lamas. Sim, mas estamos a falar de uma equipa que em termos de nomes não se destacava, não era pelos nomes que se destacava individualmente, valia muito pelo conjunto, e acaba por fazer um campeonato que ao início era surpreendente, mas depois para o fim percebeu-se que só surpreendia quem estivesse desatento. O Argoncilho acaba por claudicar, principalmente me parece no arranque da segunda volta. Na parte final, Jorge. Na parte final é que eles perderam muitos pontos. Mas logo no arranque da segunda volta, perde ali alguns pontos que Eles foram andaram importantes. em segundo lugar. Sim, andaram muito tempo em segundo lugar. Andaram até em primeiro. Muito rapidamente, Carlos Silva. Pá, eu estou a torcer por Fermentelos porque ele é o treinador do Lamas. O ex-treinador do Lamas. E é um indivíduo muito organizado, conhecedor e, na minha opinião, vai atingir este ano mais um objetivo, que é subir divisão. Quer queiramos, quer não, é duas subidas em 2 anos. Aqui na Zona Norte, pá, tenho pena do Argoncilho, que é uma equipa que está a estruturar para poder chegar mais longe um bocadito, embora, na minha opinião, eles ainda não estejam preparados para o campeonato SAB-SEG, porque eles andaram muitos anos na Distrital e sempre que chegavam lá eram candidatos a descer porque não estavam tão preparados para isso. Hoje estão muito melhores, em termos de estruturas e tudo isso aí. De qualquer das formas, o São Roque soube aproveitar, foi mais regular e chegou a esta altura aqui e enquanto o Argoncilho ia perdendo pontos, eles iam ganhando e ultrapassaram o Argoncilho e conseguiram a subida de divisão. O Cesarense era um candidato sério desde a primeira jornada. Assumiu-se mesmo como candidato. João. As equipas que desceram, Sim, para mim a subida do São Roque não é surpresa para mim, muito pelos motivos que o Jorge falou. Tem 5, 6 jogadores muito experientes e eu numa fase inicial acabei por acompanhar um pouco o trabalho do São Roque, tenho lá amigos e acaba por não me surpreender. O Cesarense já previa que com maior ou menor dificuldade fosse garantir a subida de divisão e na Zona Sul acredito muito que o Estarreja, jogando em casa perante o seu público, é um clube que, se as coisas correrem bem, metem muitos adeptos no seu estádio e vão acabar por carimbar a subida de divisão, assim como o Fermentelos. Gabriel? Eu não acompanhei muito, melhor, neste campeonato só acompanhei um bocadinho as equipas do Sul, por proximidade. Acho que as equipas que sobem acabam por ser as equipas, neste caso o Cesarense, estou habituado a ouvir o Cesarense e a ver o Cesarense no Campeonato de Portugal. No caso do Estarreja é a mesma coisa e a Fermentelos ainda há pouco tempo estava no Campeonato de SAB-SEG, portanto também é uma equipa que está habituada já a esse tipo de contextos competitivos. Inês? Sim, temos aqui 2 históricos, não é? De peso, neste caso, tanto o Cesarense como o Estarreja são, a priori, equipas que nós contamos sempre na primeira divisão que fossem, de facto, cabeças de cartaz e, de facto, acabaram por fazer um campeonato condizente com a história e, de certa forma, com a grandeza do clube. O São Roque também tem vindo, nestes últimos anos, também a crescer. É uma equipa que, de facto, tem vindo a fazer uns campeonatos engraçados e
E o Fermentelos, que também esteve nos últimos anos na SABSEG, também com boas equipas, bons investimentos, com alguma infelicidade, diga-se de passagem, porque houve ali uma altura no SABSEG que eles de facto tinham uma grande equipa. Foram infelizes por uma infelicidade do seu defesa central, que teve na altura no campeonato uma lesão gravíssima e que de certa forma acabou por ficar prejudicado e descer de divisão, mas é de facto digamos um campeonato que estávamos à espera que realmente estes históricos conseguissem e conseguiram. Há que dizê-lo também, e há que dizê-lo aqui com alguma frontalidade, o Estarreja acaba por pronto, em princípio é o tal histórico que chega lá, mas houve aqui, entretanto, algumas aquilo que costuma-se dizer, mas isto também é típico, também campeonato português que não tenha sempre assim umas historiazinhas também, não é campeonato, e houve aqui algumas interpretações, no meu ponto de vista, errónicas, relativamente a alguns regulamentos da associação, e que era importante. Das inscrições não, dos jogadores que vão para o banco. Exatamente, e da idade, e que era importante, de facto, pronto, e eu penso que, e nesse aspecto, temos gente com formação jurídica superior à minha que podem fazer essa reflexão, mas ou não. Eu não. Eu não preciso de leis. Agora, mas que há, no meu entender, assim, quem passa aos olhos pelos regulamentos há uma certa má interpretação, mas isso sou eu a dizê-lo e claro está, mas claramente, desportivamente falando, no jogo jogado dentro das 4 linhas, claramente que são as 4 equipas que me parecem as mais fortes, quer o Cesarense, São Roque, quer o Estarreja e o Fermentel. Já agora uma nota, o São Roque também subiu em sub-19. Subiu. Fica então aqui tudo contado relativamente aos campeonatos distritais. Vamos agora também fazer uma passagem no Campeonato de Portugal. Estamos na fase de subida, jornada 2 já, porque na semana passada não tivemos a oportunidade de fazer o balanço da primeira jornada. Vamos começar pela Zona Norte. Nesta altura temos então Paredes e Vitória B líderes com 4 pontos, terceiro Lessa com 3 pontos e o Antarmelho é o Marco com 0 pontos. Resultados deste fim de semana: Vitória B 3, Marco 2 e o Paredes 2, Lessa 0. Gabriel, como é que viste estas primeiras 2 jornadas? Porque nós fazemos aqui um bocadinho de balanço das 2 primeiras jornadas, a classificação até ao momento, e quem é que te parece mais preparado neste momento ou mais bem posicionado para uma possível subida? Sim, na série Norte, pronto, acompanhei as 2 jornadas. Acho que neste momento acaba por estar, tem alguma lógica a classificação. Acredito que o Paredes e o Vitória estão um pouco à frente até do próprio Lessa, e acho que o Marco está um bocadinho atrás destas 3 equipas. Tive a possibilidade de ver o jogo do Paredes com o Lessa. É um jogo que acaba por ser bem ganho pelo Paredes, tem uma equipa muita qualidade, muito experiente, e depois acaba por fazer começa a ganhar com um penalti, e depois o Lessa tem uma expulsão, uma situação de transição infantil, e acaba depois por fazer 2-0 pelo Miguel Moreno, que é um jogador que o ano passado estava no Passos Ferreira, pronto, e que faz a diferença neste tipo de contextos. Acho que o Paredes é o principal candidato ali, juntamente com o Vitória B, que tem muita qualidade individual, tem um plantel com muita qualidade mesmo, tem o capitão que eu treinei no Torriense, que é o mais velho, mais experiente, que é o Denis Duarte. Depois tem jogadores de muita qualidade e que a qualquer momento, basta ver pelos resultados, teve para 3-0 na primeira jornada com o Paredes e ainda chegou à igualdade, ao 3-3. Agora teve a perder 1-0, teve a perder 2-1 com o Marco e ainda virou para 3-2. Acho que é uma equipa para ter em conta. O Marco tem um bom 11, acho que tem menos soluções para mexer durante o jogo, tem perdido os jogos mais na segunda parte, tem a ver um bocadinho com isso. Tem ali o Rosado, tem ali o Joel, os jogadores de terceira, segunda liga, mas depois não tem para mexer no jogo, na minha opinião, não tem tanto para mexer. Por isso acho que vai acabar por ficar um bocadinho atrás. Na Zona Sul também. Já lá vamos. Okay. Dinis? Olha, eu, como vocês sabem, para mim que continuo a achar que este Marco me dá cabo dos meus nervos, porque acho que de facto, e já tenho dito várias vezes aqui até de outras situações,
Para mim o Marco é de facto uma das melhores equipas deste campeonato, e para mim, e eu inclusive na semana passada, penso que foi, que disse que provavelmente... Não dizes nada a ninguém. Aqui. Não, na Aqui semana não passada foi o apagão. Espera aí, será que vieste para... Eu avisei. Ele veio aqui falou o microfone. Eu avisei que não havia programa. Há 15 dias que estivemos Mas aqui. por acaso houve missão. Por acaso houve missão. Ou missão, Foi senhor, gerador. com o Jorge aqui a assumir o comando das Só operações. um bocadinho. E que, entretanto, e que eu continuei a apostar e continuo a apostar neste Marco. É um pouco como disse, o Marco, de facto, há ali um outro jogador que falta neste plantel, mas, muito honestamente, conhecendo eu acho que há ali digamos, um meia-culpa daquele grupo de trabalho. Eu acho que aquele grupo de trabalho precisa de um puxão de orelhas valentes, porque eu acho que eles têm muito mais capacidade que isto. E a prova disto é que, sem dizer aquilo que, entretanto, os meus colegas também disseram há 15 dias, que de facto o Paredes assim como o Vitória, um dos grandes, claro, a par do Lessa, sem dúvida nenhuma, não vamos tirar o mérito ao Lessa, que fez um campeonato também fantástico, mas os grandes favoritos. O que é certo é que o Marco esteve a ganhar 2 vezes ao Vitória, e depois na segunda parte acaba por se deixar perder o próprio jogo no Lessa, também perde na segunda parte. Teve melhor na primeira parte. Exatamente, perde na segunda parte. E resumindo, honestamente, este Marco dá-me uns nervos miudinhos, porque eu acho que era capaz de fazer muito mais do que aquilo que tem feito. E, na minha opinião, volto a dizer, é para mim a equipa com mais potencial, a par, se calhar, do Paredes deste campeonato. Só que não vai conseguir. Não vai conseguir, precisamente por isto porque no campeonato também claudicar, e acho que neste campeonato que é mais curto, acho que isso ainda se vai agudizar ainda mais. Carlos Silva. Eu não estou de acordo com o Diniz. Diz que falar do Marco da forma que ele fala é uma super equipa. Acho que o Lessa, na minha opinião, tem muito melhor equipa do que o Marco. Agora, vocês vão muito com nomes e os nomes não ganham nada. Quem ganha é o trabalho. O desenvolvimento, o treino e essas coisas todas aí é que ganham os jogos. Sim, pois. Agora, por isso é que eu digo que eles merecem puxão de orelhas. O Paredes. Vocês já viram o que é o Paredes? Paredes, neste momento, é uma potência do futebol português. Sim. Há muita gente que não entende isso. Fui ver lá o jogo, o ambiente de boa equipa de segunda liga. Em termos de adeptos, da organização do jogo, As pessoas têm de perceber isso aí. Aquilo está tudo preparado para eles irem por ali acima. Exatamente. O Lessa, eu ainda disse aqui há 15 dias, de que o Lessa estava a haver muito show-off. Em relação ao Lessa, hotéis, isto, aquilo, estágios, rinhanhão, bicho mau, e estamos aqui a ver... Bicho mau, rinhanhão, bicho mau. E estamos aqui o Lessa em terceiro Lessa. Na próxima jornada, o Lessa vai jogar com o Vitória de Guimarães. Se empatar, já é um problema para o Lessa. Para chegar lá acima. E, no entanto, a maioria do pessoal que viu aqui o Campeonato de Portugal, daqui nesta zona do Lamas, já pôs as faixas ao Lessa, que o Lessa era candidato a ganhar toda, porque eles passearam neste campeonato aqui. Mas eles têm de perceber de que do outro lado, ali mais acima, uns quilómetros em Paredes, tem lá muita nata do futebol. E depois é o que está por trás, a estrutura que está por trás daquilo. Isso é verdadeiramente o que está a faltar no Marco. O Marco não tem, e há que dizer com toda a frontalidade, o Marco não tem os bastidores de Paredes, do Lessa, não tem. E vai perder. O Guimarães quer meter esta equipa bem na segunda liga, na segunda liga, na terceira liga. Quer que eles vão para aí acima, não os querem jogar ali. Vai perder nesta luta. O Marco claramente. Tu repara, se o Guimarães chegar daqui por 2 anos à segunda liga, tem uma visibilidade terrível. E, portanto, e há jogadores aqui jovens, 18, 19 anos e 20 anos, vão ter a possibilidade de sair de Guimarães sem chegarem à primeira equipa, para equipas estrangeiras e para outras coisas mais. Porque a segunda liga, para estes jovens, serve precisamente para isso. Eles têm um trampolim muito grande para eles. Agora, esta próxima jornada e as outras que vêm a seguir, não é? Claro. Não só esta ou esta. Bem, vão ser decisivas, pois vão. É que é um campeonato muito curto, 6 jogos, e ninguém pode falhar. Quem falhar, morreu. Na próxima jornada é Lessa, Vitória B, Marco, Paredes. Portanto, já se está a falar aqui um pouco da próxima jornada, só para os nossos ouvintes também saberem. João, o que é que tens a dizer?
Pronto, eu nunca vi o Vitória B jogar nem o Paredes, mas a opinião que eu tinha sobre estas duas equipas é que o Paredes tinha bons jogadores, mas como equipa não era a equipa que, por exemplo, eu achei o Lessa como equipa. Acontece que eles agora na reta final da primeira fase subiram de rendimento e apresentaram-se muito bem, mas eu continuo a achar que o Lessa vai carimbar a subida à Liga 3, juntamente com o Paredes, e penso que o Vitória B poderá pagar a fatura da experiência, uma equipa com uma média de idades bastante baixa, e nesta fase final eu acho que isso poderá ser preponderante. Quanto ao Marco, também não concordo com isso. Acho que o Marco tem um bom 11, mas não tem um bom plantel, e nestes momentos é preciso ter bastantes opções válidas para mexer com o jogo, e penso que das 4 equipas será a equipa com menos alternativas. Jorge? Parece-me mais ou menos óbvio que o Paredes, desde o início do campeonato, era mais ou menos colocado por toda a gente como uma das equipas mais fortes e assumidas para poder subir de divisão. É uma equipa que tem um projeto muito interessante, tem um treinador, tem muita experiência no futebol, não como treinador, mas tem muita experiência no futebol, e construiu um belíssimo grupo. Um belíssimo grupo que depois é alicerçado também em função não só de um público muito interessante, mas até do próprio projeto do clube, no que toca, por exemplo, à questão da comunicação. Okay? Ou seja, é uma estrutura absolutamente preparada para os desafios que tinha para esta época. No que toca ao Vitória B, embora se possa falar de uma equipa com uma idade jovem, é ali um bocadinho depois mesclada com outro indivíduo que já não é propriamente da formação do Vitória, que aparece ali um bocadinho mais de lado para garantir um bocadinho mais de preparação para o que vem no campeonato, mas não deixa de ser uma equipa claramente para contar. Depois temos o Lessa, que eu acho que é uma equipa que tinha todos os condimentos e mais alguns para poder entrar numa luta destas, e chega a esta fase, claramente, na minha opinião, vista a derrota que aconteceu no último fim de semana, se não vencer o Vitória B, põe-se aqui numa situação muito complicada em termos de tabela classificativa, porque isto é um campeonato extremamente curto, e jogar em casa e perder, ainda para mais com, em teoria, será o seu principal adversário na luta pelo lugar que sobra, porque eu acho que o Paredes é efetivamente a equipa mais forte, pode complicar-lhe muitas contas. É verdade que depois até pode conseguir vencer a Guimarães, mas num campeonato tão curto como é este, não vencer em casa, ou melhor, perder em casa perante o seu direto adversário, pode ser extremamente complicado. Eu percebo o que é que o Diniz queria dizer quando diz que acha que a equipa de Marco poderia dar mais. Uma coisa é o que é que poderia dar mais. Eu acho que em termos de potencial é uma equipa interessante, mas eu acho, muito honestamente, que mesmo na própria segunda, no Campeonato de Portugal, houve equipas que, em termos de potencial, poderiam ter dado mais do que esta equipa de Marco está a dar neste momento. Não, nomeadamente... atenção, que vocês tiraram... Sim, vocês tiraram do meu contexto... Sim. Eu disse que o Marco não ia conseguir. Sim, nós percebem? Agora, quando eu falo deste Marco, é do aquele Marco que eu acompanhei no campeonato. Certo. E que passou aqui, e que eu vi o quanto esta equipa poderia ter ficado à frente do próprio Lessa. Porque cometeu uma série de erros no campeonato, e acho que deixou-se passar para esta fase sem emendar esses erros. Quando o campeonato foi longo e ensinou-os da pior forma. Mas só para concluir, quando eu falo em termos de equipas com potencial, eu pessoalmente acho que a equipa de Salgueiros tinha mais potencial que esta equipa de Marco para chegar a esta fase e poder ter outro tipo de resultados. Pela sua experiência, pela envolvência do público, que poderia ter sido um fator determinante nesta segunda fase. Já esteve nesta fase final há 2 anos. Sim, mas nesta em particular que estou a falar. Não vamos ter tempo de fazer a análise completa à Série Sul. Sim. Dizer apenas que na segunda jornada tivemos o Fátima 3, Elvas 1.
Stand Évora 3, Amora 1. Nesta altura o Stand Évora é líder com 6 pontos, segundo Fátima com 3 e terceiro lugar para Amora e Elvas com 1 ponto. Na próxima jornada teremos um Elvas do Stand Évora e um Amora Fátima. Apenas uma palavra, Gabriel. Vou dar apenas a oportunidade a Gabriel de fazer aqui um pequeno balanço. Nós revelamos os conhecedores. Muito resumidamente, o fator casa tem sido importante, tanto numa série como outra. As equipas só em casa têm ganho os seus jogos. Nesta série Sul, acho que o Lusitano de Évora está um bocadinho à frente, porque tem uma coisa que é muito importante. Tem jogadores que jogam juntos há 2-3 anos, quer lá no Lusitano de Évora, quer provenientes do Santarém, numa divisão acima, naquela altura no Campeonato de Portugal. Isso faz a diferença depois no entrosamento, na capacidade da equipa tem de resolver os problemas. O Elvas teve ali algumas mexidas, nomeadamente da saída do treinador, e está a abalar. O Amora tem uma equipa muito competente, acho estranho estar nesta posição e ter perdido este jogo da forma como o perdeu, mas tem uma equipa claramente de plantel de terceira liga. O Fátima é uma equipa jovem, tem qualidade, tem um médio muito bom e poderá meter-se ali, mas acho que é a equipa com menos capacidade. Acho que é a Lusitana de Évora, Amora, ali o Elvas um bocadinho numa segunda linha e depois o Fátima, depende muito agora do próximo jogo. Vamos então para as notas finais, tudo contado na próxima semana. Continuaremos a olhar para o Campeonato de Portugal e para o Campeonato de SEC que está na sua fase das decisões. João, começamos por ti hoje nas notas finais. Eu há pouco não tive a oportunidade de falar do nosso jogo com o Pampilhosa em casa, mas nós vencemos. Remontada. Exatamente, ia tocar nesse ponto. Nós fizemos uma remontada com menos um elemento em campo e foi através da capacidade da equipa, a mentalidade da equipa, só uma mentalidade vencedora é que podia ganhar aquele jogo, mas também pela força dos nossos adeptos e eu quero-lhes deixar uma palavra de agradecimento por aquilo que nos apoiaram até ao fim do jogo e também nos ajudaram a virar o jogo a nosso favor. Quero aproveitar também para dar os parabéns à subida do Lusitano de Lourosa, à Liga 2, os parabéns ao Cesarense, também fui atleta do Cesarense 2 épocas e quero aproveitar para deixar aqui os parabéns ao Cesarense, à manutenção de São João de Beira, uma equipa conselhia, uma equipa do nosso conselho, quero também aproveitar para lhes dar os parabéns. E dar os parabéns aos sub-19 do São Roque, que o Jorge falou há pouco. O treinador, o Paulo Sérgio, é meu amigo e passou há pouco por uma fase menos confortável. E eu mando um abraço daqui. Carlos Silva? Eu vou aproveitar a oportunidade, já que aqui o João começou a dar os parabéns a toda a passar os parabéns aqui ao Jorge. Temos aqui um colega que sobe de divisão, coloca o Cesarense no campeonato de elite. Eu tenho que dar os parabéns a ele, portanto, eu não lhe vou dar um abraço agora porque está longe de mim, mas quando tiver a oportunidade vou-lhe dar um abraço e dar os parabéns pelo trabalho dele desenvolvido, que colocou o Cesarense, portanto, ao nível da qualidade daquele clube. Diniz. Olha, a mim claramente a nota final vai para o Lourosa e para o São João de Beira. De facto, está de regresso, vai-nos dar de facto um espetáculo para as próximas épocas aqui com os derbys concelhis que há muitos anos que me fazem lembrar o meu início de carreira e vai ser ótimo e claro, e ficar também e dar os parabéns também ao São João de Beira também, à qual estávamos todos aqui já pouco crentes na situação e há que agradecer à Sajonense e a São João da Madeira também, que é um clube também que eu representei, que está no meu coração também e que ajudou de facto a este milagre do São João de Beira. Gabriel. E acabou tudo indo Não é bem, um graças milagre, a Deus. calma, que também não foi milagre. Acabou por ser um Destacar milagre. só que na próxima época na segunda Liga vamos ter Lourosa e Feirense. Jorge, para terminarmos o nosso programa. Permite-me dar 2 notas finais. Uma primeira para naturalmente saudar a subida do Lusitano de Lourosa à segunda Liga. Tive a oportunidade de estar em Lourosa e testemunhei precisamente que foi a emoção das pessoas por regressar a um patamar onde já tinha estado. O patamar já tinha estado. Patamar. Abaixo da primeira divisão já há uma coisa. Notas finais, estamos nas notas finais. Que é a segunda divisão. Pela primeira vez no patamar da Liga de Honra. Ok, isso estamos de acordo, quanto a isso nada. Mas de qualquer das formas foi, como dizia muito bem a Tarja, era um sonho de gerações que passava a estar concretizado. Parabéns também ao São João de Ver. Eu acho que, muito honestamente, que o São João de Ver não necessitava ter passar por este sofrimento, porque tinha qualidade para muito mais em termos de época. E a segunda nota final, se me permitires, agora mais a título pessoal, vai para o meu grupo de trabalho, que me permitiu, num ano terrivelmente complicado, como eu acabei por ter,
me dar esta alegria de poder devolver um clube que eu acho, em termos de formação, como é óbvio, porque nem tenho sequer capacidade para treinar séniores ainda, nem pouco mais ou menos, mas poder devolver um clube que o ano passado tinha as 3 equipas de formação na elite, as 3 equipas desceram, nós tivemos a felicidade de conseguir devolver a equipa novamente à elite, e acredito que vai ser o primeiro passo para poder fazer também, não só nos séniores, mas também na formação, a mostrar que o Cesarense é um dos maiores clubes de Aveiro. Temos condições que eu acho que são muito boas mesmo, e se toda a gente trabalhar como aqueles 27 trabalharam, e trabalharam a sério, e eu não me esqueço, à terça-feira, ir para o mini estádio, que é o relevado pequenino de futebol de 7, é o relevado pequenino de futebol de 7, e entrávamos lá a chover com o relevado verdinho e saíamos lá lama pura, e eles todos manchados, e não viam bola durante meia hora. É bolas paradas. Era mesmo era bola parada, e eles é que corriam. Doeu muito para eles. A mim não me doeu nada, a eles é que doeu, mas eles é que trabalharam para conseguir o que conseguiram, porque eles tinham passaram as passinhas do Algarve. Aqueles miúdos passaram as passinhas do Algarve durante 4 anos, ao fim e ao cabo, que andaram aí a bater com a cabeça entre a parede, e o que eu lhes disse quando cheguei à beira deles, disse: vocês têm o direito de serem felizes, agora vocês têm que o conquistar, e eles conquistaram. Parabéns, Jorge. Terminamos a nossa primeira parte do nosso Sintonia de Ataque. Vamos fazer uma curtíssima pausa, já regressamos para a segunda parte para falar da Liga 3 e da Segunda Liga.